Hora do Enem no ar e hoje é dia de história. Aliás, ontem também foi dia de história. Anteontem, semana passada, mês passado, século passado. A história acontece a todo momento, a cada segundo, toda hora. E a hora é agora. Então, nesse momento histórico, eu só tenho uma coisa a dizer. Roda a vinheta. Hora do Enem no ar, hoje é dia de história. Mas antes, salva aí nos seus favoritos, tvescola.org.br, youtube.com/tvescola. Todos os nossos programas estão lá, são mais de 500 episódios com aulas, entrevistas, piadas. Aproveita e se inscreve. Bom, agora sim, vem pra cá, professor Tariq Abrahim. Fala aí. No Enem, o tempo é muito precioso. Então, assim, como se organizar para não se perder esse tempo? Cara, essa pergunta é muito boa, Lange, porque a maior parte dos candidatos tem essa dificuldade de organizar o tempo de prova. E a chave, o segredo para isso é conseguir ter uma boa preparação, um treinamento mesmo. É importante que ele separe um dia para fazer a prova de linguagens e tecnologias, ciências humanas e redação, e no outro dia realizar, como vai acontecer no seu segundo domingo de prova, a prova de ciências da natureza e de matemática. Porque assim ele consegue ter a certeza de que ele consegue distribuir o tempo da melhor maneira possível e acaba não se enrolando. Perfeito. Agora, professor, quando o tempo é o próprio tema da questão, como é que faz? Pois é, rapaz, e isso é bem comum nas questões de ciências humanas, porque o tempo ele acaba transitando em várias áreas do saber das humanidades. Por exemplo, a gente tem a abordagem da sociologia a respeito do tempo, da filosofia, da história, e a prova do Enem é uma prova que preza pela interdisciplinaridade. Então é importante que o candidato fique atento à abordagem que a questão está direcionando através de um cuidado com o enunciado. Ou seja, além de me preocupar com o tempo, eu preciso estudar sobre o tempo caso caia uma questão sobre o tempo. Fez sentido, fez sentido. Até porque, quando a gente pensa as atribuições de cada uma das ciências humanas, aquela questão mais específica voltada à história, a história é a ciência que estuda as relações humanas no espaço, assim como a geografia, as relações entre humanos, assim como a sociologia, só que o vetor tempo é fundamental. Afinal de contas, é ao longo do tempo que as humanidades se desenvolvem. Inclusive, quando o candidato olha o edital do Enem e percebe as competências e habilidades, ali fica bem claro que sempre que se relaciona à história tem a ver com a ideia de processo. E processo está diretamente relacionado às questões de ordem temporal. Opa, então calma aí. Quer dizer que processos seria uma característica que eu posso identificar que está no âmbito histórico? Isso aí. Quando a gente olha na questão que está falando sobre algum processo, algum desenvolvimento de uma sociedade humana, de uma atividade humana ao longo do tempo, é pertinente principalmente a análise histórica. É claro que sempre dialogando com as outras habilidades das outras ciências humanas. Bom, mas vem cá, professor. Como essa relação entre o homem e o tempo se modificou ao passar dos anos? A gente, quando pensa a relação do homem com o tempo, ela já foi problematizada por muitos filósofos. Apenas para a gente ilustrar aqui, o filósofo francês chamado Paul Ricoeur, ele diz que o tempo é o enigma do homem. Ou seja, ao longo do tempo, houve a tentativa do homem de conseguir controlar esse vetor, esse tipo de atuação do tempo sobre a corrente dos acontecimentos históricos. E sempre foi frustrado. O desenvolvimento de calendários é um exemplo clássico disso. Quando eu crio um calendário, eu tenho a intenção de estabelecer uma contagem do tempo que reflete as minhas posições, as minhas ideias como sociedade. Essa tentativa de organizar o tempo e até mesmo de tentar controlá-lo faz com que os humanos percebam a necessidade de se organizarem em calendários, em relógio, em metrificar de fato a ação humana sobre os processos históricos. E aí, professor, você acha que já está na hora de ver a questão? Vamos dar uma olhada. Daí, é a questão 11 do Enem de 2015, caderno azul, primeira aplicação. A questão apresenta uma imagem, e isso é clássico da prova do Enem. Ela gosta de estabelecer fontes históricas para que o candidato tenha acesso a uma materialidade da fonte histórica. Então aqui é o registro de um calendário medieval. Aqui tem a data, é sempre importante a gente conseguir se localizar dentro dos processos. Está se referindo ao século XV, que é um século bastante especial na história do homem europeu, principalmente, porque reflete a transição entre a Idade Média e a Idade Moderna.
Inclusive, vale a gente destacar que no século XIV houve uma grande crise, uma crise marcada por epidemias, por fome, pela peste bubônica, que naquela época foi chamada de peste negra, e agora no século XV as pessoas estão tentando se reorientar, se reestabelecer de acordo com as necessidades que se faziam vigentes naquele contexto. E aí, quando eu olho para esse calendário, uma coisa se destaca: ele não tem números. Pois é, eu ia perguntar isso, professor. Um calendário, mas não tem número. Exatamente. Por quê? Porque naquela época, a maior parte da sociedade que compunha o terceiro estamento, os servos, o povo, assim chamado também, era iletrada. As pessoas não tinham conhecimento sobre o alfabeto, eles não tinham domínio sobre as letras. Dessa forma, a ideia de educar através do olhar era muito importante naquele contexto. Inclusive, Lange, se você reparar, esse calendário ele é dividido em 12 partes, exatamente refletindo os 12 meses do ano. E cada uma dessas partes ilustrava um tipo de atividade que as pessoas tinham que fazer, os trabalhos a serem cumpridos. E aí, quando a gente percebe o comando da questão, vamos dar uma lida nele? Com certeza. Nota o que diz: os calendários são fontes históricas importantes, na medida em que expressam a concepção de tempo das sociedades. Vamos parar aqui rapidinho? É exatamente sobre isso que eu estava falando. Os calendários expressam a concepção de tempo das sociedades. Ou seja, a gente pode pensar como uma espécie de espelho daquela sociedade. Quais são os interesses dos grupos em poder quando contam o tempo daquela forma, Sim. Percebe? E aí, nesse sentido, quando a gente olha as atividades que estão sendo ilustradas ali, são atividades desempenhadas por camponeses, na sua maior parte dos casos, onde você vai perceber a influência dos fatores climáticos. Olhando com mais atenção, a gente vê que tem a época da vindima, a gente vê que tem a época das pessoas amassarem os grãos, amassarem a uva, tem a época do plantio, tudo isso diretamente relacionado com as forças da natureza. E aí, continuando a leitura da questão, diz assim: essas imagens compõem um calendário medieval de 1460 a 1475, esse intervalo, e cada uma delas representa um mês, de janeiro a dezembro. Com base na análise do calendário, apreende-se uma concepção de tempo. Vamos ver as alternativas? Bora. Letra A, cíclica, marcada pelo mito arcaico do eterno retorno. B, humanista, identificada pelo controle das horas de atividade por parte dos trabalhadores. C, escatológica, associada a uma visão religiosa sobre o trabalho. D, natural, expressa pelo trabalho realizado de acordo com as estações do ano. E letra E, romântica, definida por uma visão bucólica da sociedade. Bom, agora que a gente viu as alternativas, o candidato tem que tomar muito cuidado nas questões humanas, porque às vezes fazem uso de algumas palavras que ele lembra que tem a ver com os períodos históricos. Por exemplo, a gente está falando de Idade Média. É bem comum que um candidato faça referência à influência da religião, por exemplo, na Idade Média. A Igreja Católica era a maior detentora de terras naquela época, a Igreja Católica monopolizava o conhecimento. Poder, era né? Era através da Igreja Católica e do clero que se estabelecia todo o conceito que as pessoas tinham sobre a sua própria vida. Deus estava no centro daquela sociedade. Então era natural que o candidato imaginasse que um calendário nesse contexto teria a ver com imagens sagradas, ou então que tem algum tipo de participação religiosa. Mas não é isso que a imagem mostra. Por isso que é importante a gente ficar bem atento à fonte histórica que está sendo selecionada pela banca. Sim. Porque dessa forma a gente evita cometer uma imprecisão. Até pelo comando, né, professor? Diz ali, ó, com base na análise do calendário. É do calendário. Perfeito, ali já fechou. Ali já deixou claro o que a questão está pedindo. Então, você que vai fazer o Enem, fique bastante atento nesse sentido, no que está sendo proposto pelo comando da questão, articulado à fonte histórica. Perfeito. Nesse sentido, a gente consegue demarcar aí que a principal influência para essa atividade humana é a influência da natureza, expressada pelo trabalho realizado de acordo com as estações do ano. Gabarito, opção D. Perfeito. Não dava para se confundir em nenhuma outra, professor? Só olhando a figura ali, não, vou só analisar o calendário, não conheço muito bem da era medieval e tudo mais. Dá para se confundir com alguma Dá opção? sim. Uma outra alternativa que levou muitos candidatos à confusão nesse ano de prova é a letra A, porque ela fala de uma concepção de tempo cíclica. E se você parar para pensar, Lange, a gente repara que do começo ao final você está estabelecendo atividades que depois vão ser, mais uma vez, reproduzidas. E aí o candidato olha para a imagem e pensa, tá, é uma concepção de tempo cíclico. Mas aí entra o conteúdo. Por isso que é importante não apenas a gente ter acesso à fonte histórica, mas também contextualizá-la. Naquele momento, a visão das pessoas era uma visão muito processual. Essa visão processual dizia respeito àquela influência que eu me referi sobre a religiosidade católica na mentalidade daqueles homens.
Afinal de contas, a Igreja Católica utilizava dos relatos bíblicos para orientar a vida humana. Então, se a gente para pensar, até a própria composição da Bíblia, ela parte do livro de Gênesis, o livro da criação, para o livro de Apocalipse, o livro do pós-fim desse sistema. Repara? Então, esse movimento que é feito pelo catolicismo, consequentemente por todas as religiões cristãs, faz com que as pessoas não encarem o tempo de uma forma a voltarem sempre para uma mesma instância. Estamos sempre caminhando rumo à eternidade. Era assim que as pessoas pensavam naquele momento. Esse tipo de questão costuma cair no Enem? Costuma sim, Lange. E é importante que o candidato fique atento a um aspecto, que é o aspecto exatamente que a gente pôde perceber realizando essa questão. Ao longo do tempo, a forma das pessoas se relacionarem com a sua própria experiência temporal, ela se modificou. É interessante que os camponeses, naquela época, eles não podiam, por exemplo, plantar no inverno. Afinal de contas, no inverno, boa parte dos campos estavam congelados. O plantio não seria suficiente, não teria dado conta. E aí as pessoas tinham que mudar as suas atividades. No entanto, com o correr dos processos históricos e com o avanço das tecnologias, as pessoas foram se desconectando da dependência da natureza e passaram a poder realizar as suas atividades independente das condições temporais. Inclusive, hoje, a gente está fazendo essa gravação num estúdio fechado. Sim. Eu não tenho ideia se lá fora está chovendo, se lá fora está frio, se lá fora está calor. A gente está aqui do Rio de Janeiro, né? Então, provavelmente está quente. Mas a ideia central é a gente consegue realizar nossas atividades independente do que está acontecendo lá fora. Naquele momento que a gente resolveu na questão, não era o caso. Portanto, o fator tempo, o fator clima, o fator temperatura incidia diretamente na atividade econômica. E isso a prova do Enem gosta muito de abordar, as mudanças nos processos históricos de acordo com o avanço tecnológico e da experiência que a gente tem no tempo. Professor, vamos lá. O assunto desse segundo bloco é Primeira República. O que a gente precisa saber? Eu vi que você montou um esqueminha ali no quadro. Rola uma revisão? Vamos lá, rapidinho. Quando a gente fala sobre a Primeira República, o primeiro aspecto importante, remetendo lá ao último bloco, tem a ver com o tempo. A gente tem que organizar isso aí na cabeça do nosso aluno. É o tempo do final do século XIX, a crise do Segundo Reinado, o final do Brasil Império e esse movimento de constituição de um novo sistema político. Isso em 1889. E ela se estende até 1930, quando acontece um episódio que ficou conhecido popularmente na nossa memória histórica como Revolução de 1930, erigindo ao poder Getúlio Vargas e o início da Era Vargas. Esse intervalo ele é bastante complexo e o candidato às vezes tem uma dificuldade de se situar. Por quê? Porque ele se desmembra em duas partes. A primeira parte é a República da Espada. Não é sobre isso que nós iremos dar enfoque, porque a questão tem a ver com aspectos da economia da República Oligárquica. E a segunda parte, acabei de antecipar, é a República Oligárquica. O que significa isso? É uma república conduzida pelas oligarquias. Oligarquia significa o governo de poucos. Numa concepção lá do filósofo da antiguidade, Aristóteles, a gente aprende que haviam sistemas políticos ideais e sistemas políticos vilanizados. Essa ideia representa que, por exemplo, uma monarquia, quando foi pensada pela primeira vez, ela pensou de uma forma ideal para funcionar. Seria aquele homem mais antigo, com maiores terras e que geriria as condições da sua sociedade da melhor forma. Só que o monarca ele pode se tiranizar. E essa tirania acaba empreendendo o momento em que ele usa o poder em seu favor. No lugar desse monarca tirano se constroem as aristocracias, que é quando o conjunto dos melhores cidadãos governam pensando no bem-estar do seu povo. E a versão tiranizada, vilanizada das aristocracias é a oligarquia. Ou seja, o governo em que esses privilegiados, essas elites locais, mantêm o seu poder e, à medida que mantêm o seu poder, usam o seu poder para benefícios próprios. Por isso que quando o aluno pensa em república oligárquica, ele tem que entender que é uma concepção elitista. São as elites econômicas que se manifestam como elites políticas e que aproveitam o seu papel de elites políticas para gerirem o Estado da forma com que é conveniente aos seus interesses. Professor, como era a economia desse período? Essa pergunta, Lange, me ajuda muito, porque a gente tem que pensar que o Brasil, desde a época colonial, foi organizada uma economia no nosso território voltada ao mercado externo. A gente costuma chamar de sistema de plantation. Tem até um macetinho famoso no mundo do vestibular, que é o leme, onde você usa, através de cada uma das letras, uma inicial do sistema de plantation. Seria o latifúndio, exportador, monocultor e escravista. E todas essas práticas da época colonial aqui ainda estão perceptíveis.
Tudo bem, a escravidão já havia acabado, pelo menos a sua prática oficial, com a assinatura da Lei Áurea em 1888. No entanto, as práticas escravistas, elas perduram. Mais uma vez, a gente é muito espelhado no que acontece no cenário internacional. A gente constrói uma economia que visa satisfazer os interesses do mercado internacional. E nesse momento, partindo desses ideais civilizatórios europeus, a Europa entendia-se como o suprassumo da sociedade. A Belle Époque francesa, o imperialismo, aquela iniciativa dos países europeus de colonizarem a África, a Ásia, a Oceania. Então, eles se sobrepunham no sentido industrial e pediam para que as outras economias satisfizessem as suas necessidades mais básicas. O caso do Brasil é o caso da instalação da lavoura cafeeira. Essa lavoura cafeeira, e a gente já está vindo aqui para a ideia de economia agroexportadora, ela foi instalada durante a monarquia brasileira, na virada do primeiro reinado para o segundo reinado. Ela teve um movimento de expansão ao longo do que nós conhecemos como transição do café, saindo do Vale do Paraíba e indo para o oeste de São Paulo, mas é na República das Oligarquias que o café alcança o seu estatuto maior. Esse estatuto maior a gente pensa no momento em que 70% da nossa economia na época dependia da exportação do café. Além disso, o Brasil era o maior produtor e maior exportador de café do mundo. O que significa que nós representávamos uma espécie de celeiro da Europa, de celeiro dos Estados Unidos, os nossos grandes compradores. Bom, a exportação de café tem a ver com a nossa questão do segundo bloco. Completamente. Bora dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhada. Tá aí na tela a questão 43 do Enem de 2016, caderno azul, primeira aplicação. Mais uma vez frisando, é sempre importante a gente se deparar com um documento histórico que está sendo utilizado para fundamentar a questão. Aqui, uma fotografia acompanhada de um texto. Quando a gente olha de uma forma mais detida, a gente consegue perceber que é uma reportagem, que é algum tipo de enunciação de algo que está acontecendo naquele momento. Porque é isso que os jornais fazem, né? Eles refletem algum tipo de notícia, algum tipo de acontecimento importante. A gente nota que a foto ela está sendo tirada com pessoas comprando e consumindo um produto brasileiro. E o texto vai falar sobre isso. Uma cena franco-brasileira. Franco pelo local e os personagens. O local é Paris e os personagens são pessoas do povo da grande capital. Notou como fez referência a Paris, a grande capital? É aquilo que eu estava mencionando, essa ideia de Paris refletir os ideais civilizatórios. Suprassumo, né? Aquilo que funciona melhor é o que funciona em Paris. Então, nesse sentido, era isso que a gente espelhava como sociedade na época. Voltando, o povo da grande capital. Brasileira, pelo que aí se está bebendo, café do Brasil. O letreiro diz a verdade, apregoando que esse é o melhor de todos os cafés. Essa página foi desenhada especialmente para a ilustração brasileira pelo senhor Tofani, desenhista do G.C. Tu. Repare sempre no seguinte, a gente já identificou a fonte histórica, mas lembra da importância do tempo. Os historiadores trabalham com o tempo. Então, nesse sentido, repare, a ilustração brasileira, número 2, 15 de junho de 1909. Os alunos que estão atentos, fazendo as suas anotações enquanto a gente está comentando a respeito disso, perceberam que eu falei do Convênio de Taubaté de 1906. Então, é o auge dessa política de valorização, de controle do preço do café para garantir os lucros dos cafeicultores que conduziam o nosso Estado. Vamos lá para o enunciado? A página do periódico do início do século XX documenta um importante elemento da cultura francesa, que é revelador do papel do Brasil na economia mundial, indicado no seguinte aspecto. Vamos às alternativas. Bora. Prestador de serviços gerais. Letra B. Exportador de bens industriais. Letra C. Importador de padrões estéticos. Letra D. Fornecedor de produtos agrícolas. E letra E. Formador de padrões de consumo. Lande, nessa época, essa questão também gerou um problema entre os alunos que foram candidatos naquele vestibular, naquele concurso. Aconteceu o seguinte, a enunciação da questão pareceu um pouco confusa e alguns candidatos entenderam que o que estava sendo perguntado era o papel desempenhado por Paris naquele contexto. E quando entendem assim, vão para a letra E como resposta, formador de padrões de consumo. Afinal de contas, eles representavam essa Belle Époque, esse suprassumo que a gente comentou. Sim. Mas aí a gente precisa perceber qual é o enfoque da questão. O enfoque do texto, o enfoque da reportagem. Não era falar de Paris como a grande capital. Por isso, sempre é importante que o candidato se atenha à leitura do texto. Mas e aí? Vem cá, como é que a gente resolve essa questão? Qual é a opção? Vamos lá. Vamos eliminar algumas? Bora. A letra A fala, prestador de serviços gerais. Não me parece que é isso que a imagem revela
E também não era esse o papel do Brasil na economia mundial da época. O Brasil é um país agroexportador, como a gente viu no nosso resumo teórico. Portanto, não são serviços gerais. Certo. Letra B, exportador de bens industriais. Lante, o que você acha? Tu marcaria essa? Acho que não, eu não marcaria Claro essa. que não. Letra C, importador de padrões estéticos. A gente não está mostrando um cenário brasileiro, a gente está mostrando um cenário francês, então não faz sentido pensar em importar alguma coisa nessa questão. E, finalmente, letra D, fornecedor de produtos agrícolas, que é o nosso gabarito. Gabarito opção D, fornecedor de produtos agrícolas. Isso aí. Agora, em relação ao conteúdo, professor, quais são as dúvidas mais frequentes quando o assunto é a Primeira República? Então, as dúvidas que a gente geralmente ouve por parte dos alunos é exatamente a respeito das reações sociais a esses processos que a gente está destacando. Porque, por motivos políticos e históricos, foi-se convencionado pensar que o povo brasileiro nunca reagiu a esses cenários adversos, a essas manobras políticas, o que é um pensamento que não condiz com o que a história nos ensina, com o que a gente estuda nos processos históricos. Na realidade, naquela época, houve revoltas agrárias e houve revoltas urbanas. E os alunos, às vezes, têm dificuldade em entender o que faz essas revoltas acontecerem e as especificidades de cada uma delas. As revoltas no campo, elas estão diretamente associadas a uma realidade do espaço agrário brasileiro que até hoje é verificada, a realidade de concentração fundiária. Ou seja, as terras do Brasil geralmente estão concentradas nas mãos de poucas pessoas. Enquanto naquela época isso acontecia, havia um espaço para a atuação dos coronéis, que usavam da violência, que controlavam o voto. A gente sempre lembra das aulas de história do ensino fundamental, do início do ensino médio, voto de cabresto, né? Então, era de fato o que acontecia naquele instante. As revoltas no campo são uma reação a esse cenário, do coronelismo, da concentração fundiária. Enquanto as revoltas na cidade, elas têm direta relação com esses empreendimentos que começam a acontecer. E está na hora do nosso Momento Pop Prof. Professor, se o tempo é uma construção histórica, quando você acha que essa construção ficará pronta? Nunca. Porque o tempo incide sobre as nossas ações. Então, enquanto houver homens em sociedade, haverá contagem do tempo. Nunca vai ficar pronto. Então, como o tempo mudou ao longo do tempo? Com o tempo. Eu gostei disso, gostei dele. Se for pensar assim, o tempo ficou velho. Ou novo. Por quê? Porque envelheceu. Então, se ele envelheceu, ele ficou novo? Pois é. Passado, presente e futuro. Quanto mais passou o tempo, mais próximo do presente está. Exato. Então ele é novo. E o futuro se avizinha. Então, passado o presente, se chega ao futuro. Exatamente. Então, como se sente um historiador sem tempo? Como você se sente quando mata o tempo? E eu, particularmente, não consigo entender um candidato que escolha não estudar para matar o tempo. Bom, e para onde vai o tempo que passa? Para os livros de história. Tu E se esse- amarra nesse quadro, né? Tu gosta pra caramba desse quadro. Eu adoro, cara. Desculpa te interromper. E esse foi Tarek Abrahim no nosso Momento Pop Prof. Professor, agora eu queria uma dica de material de estudo para a galera que quer se aprofundar nesse tema. A minha dica é usar a internet com o seu benefício. Afinal de contas, a internet ela é um instrumento bastante potente. Potente para o bem e potente para o mal do candidato. Sim. Porque se você usa a internet para ficar apenas navegando em redes sociais e páginas de entretenimento, você está perdendo tempo da sua preparação. Finalmente, usar a internet para fazer pesquisas em sites de pesquisa, por exemplo, a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, ela tem um departamento que é o CPDOC. O CPDOC ele faz resumos bastante interessantes sobre a história do Brasil. Por que não acessar o site da FGV e ingressar nessa área para conseguir aprender mais sobre a história do Brasil? Assistir vídeos no YouTube também tem ajudado muitos candidatos a conseguirem entender e visualizar as informações que a gente ensina em sala de aula. Show de bola. Professor, muito obrigado mesmo por toda a ajuda e pelo bate-papo. Foi um prazerzão, meu irmão. Volte sempre, hein? Obrigado, vou voltar sim. Valeu, meu Espero irmão. você aqui então. Tchau, tchau. Bom, a gente fica por aqui. Eu sei que você já tá ligado no nosso site, então corre lá para conferir os outros episódios. Basta acessar tvescola.org.br ou youtube.com/tvescola. Até a próxima. Todos os nossos programas... Todos os nossos... Nossa.